filhos da mesma coisa que eles se vestem e da mesma coisa que eles se alimentam. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: mimma ta'kulun waqsuru mimma taktasun. Alimentem seus filhos daquilo que vocês se alimentam e vistam seus filhos com aquilo que vocês se vestem. Ou seja, se você come do mundo melhor, dê do mundo melhor para o seu filho. Se você se veste do mundo melhor, dê do mundo melhor para o seu filho. Você não pode fazer essa diferença entre você e ele. Então veja como você sempre se preocupou com a questão da justiça da criança. Esses são alguns aspectos, tem vários aspectos da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de como ele lidava com as crianças, de como você incentivou a educação das crianças. Nesses 3 pontos eu procurei pegar os principais aspectos para poder colocar. E aquele que para para estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fica impressionado com a quantidade de ensinamentos que você tem com relação ao cuidado com a criança e os filhos. É impressionante. Quando eu parei para fazer essa pesquisa, para fazer esses estudos, eu não tinha ideia da amplitude de informações que você tem sobre isso. E do cuidado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tinha, como eu falei na semana passada, com o sentimento das crianças, com a questão da educação, da justiça, de como ele buscava ensinar a criança, não só a religião, mas a boa conduta, o bom caráter, ensinar elas a estarem preparadas para a vida, para assumir a função de califa, que é a função para a qual o ser humano foi criado, a função de vice-gerente. E vejam bem, com esses ensinamentos, ele fez a melhor geração de muçulmanos da sua vida. Se a gente procurar se espelhar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para educarmos os nossos filhos, inshallah, nós vamos estar criando novamente uma geração de primeira linha, uma geração que vai fazer o diferencial, porque começa desde pequeno. Então a gente começa a se preocupar com isso, com a educação dos nossos filhos, que a gente não herde, o que a gente vem herdando dessa cultura, de olhar nas crianças como sendo incapacitadas, como não podendo assumir responsabilidades, não. O Islã ensina que desde cedo ela tem que assumir as responsabilidades, sim, que ela tem que ser ensinada a isso, porque assim ela vai crescer um adulto responsável. Se você não se preocupa em dar responsabilidade para a criança desde cedo, ela acaba crescendo um adulto irresponsável. Então tomemos cuidado com relação a isso. Aquilo que eu lhe استغفر الله لي ولكم ولجميع المستغفرين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Para finalizar, eu queria pegar um ponto e que as pessoas costumam falar bastante, que é com relação à violência infantil. Se o pai chega e bate nas crianças, e hoje a gente presencia muito isso, normalmente os pais hoje em dia, eles acabam perdendo a linha na hora de bater nos seus filhos. Você vê o quanto a mídia vem batendo nesses aspectos. Qual é a posição do Islã com relação a se bater nas crianças? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse o seguinte num dia: ordenem seus filhos a prática da oração quando eles tiverem 7 anos de idade, e batam nele quando eles tiverem 10 anos de idade, caso eles não estejam cumprindo com a oração. Alguns sábios muçulmanos tiraram desse título que é proibido aos pais baterem nas crianças até elas completarem 10 anos de idade. Antes dos 10 anos, não se pode bater nas crianças. E se for bater nas crianças, é uma coisa muito leve, só para sinalizar: olha, você está fazendo uma coisa de errado. Dentre as condições que o Islã colocou para se bater na criança, a primeira, não pode ser em parte sensível, não pode machucar, não pode gerar ferimento. Quando for bater na criança, tem que ser, o pai não pode bater no momento de ira, quando ele está com raiva da criança. Por quê? Porque ele vai extrapolar na força que ele vai utilizar. E o outro ensinamento do Islã dá, que nunca pode se erguer a mão na hora de bater, porque quando você ergue a mão desce com muito mais força. Então tem que ser uma pancada bem de leve, e isso somente a partir dos 10 anos de idade, depois de você ter trabalhado muito a questão da orientação oral. Veja, o profeta Muhammad nos usou isso como principal alicerce
primordial, que é a oração. Ordene a prática da oração aos 7 anos. Passa 3 anos só orientando a criança. Orientando. Passados esses 3 anos de orientação, olha o prazo longo que o próprio Nossa Senhora me deu. 3 anos. A criança não obedeceu ainda, aí sim, né, a partir dos 10 anos, você pode bater. Mas sempre lembrando que não vamos bater para machucar. O objetivo aqui é educar, não torturar a criança. Entendeu? É simplesmente sinalizar para ela que ele está chegando no limite do erro. Né? Que não pode se continuar a partir dali. Então, até nisso, você também tem cuidado com a criança. Né? Você não pode bater, né, até a criança chegar aos 10 anos de idade. Se for bater, com muito cuidado. Não pode machucar a criança. Então, essa é uma outra orientação que deve ser dada. Né? Hoje em dia, a maioria dos pais, infelizmente, quando a criança faz alguma coisa, perde a cabeça, a primeira coisa que ele faz, antes de falar, é descer a mão, é bater. Isso não é da educação islâmica. E principalmente, se a gente parar para olhar a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os relatos dizem, ele nunca bateu em nenhuma criança, em nenhum empregado e nenhuma mulher. Ou seja, o melhor dentre aqueles que fazem parte dessa nação são aqueles que seguem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, se ele nunca bateu numa criança, o melhor dessa nação é aquele que nunca bate numa criança. Então, vejam o cuidado que você deve ter com as crianças. Então, fica aqui esse chamado também aos pais. Não tornem as suas mãos, né, metralhadoras em cima dos seus filhos, né, que sai batendo na torta e à direita. Não. Sempre vire pela questão da orientação da fala. Assim você vai chegar no coração do seu filho, você vai conseguir o resultado. Se você começa a bater, chega uma hora que a criança fica imune. Não adianta, você vai continuar batendo e ele não vai ter efeito nenhum. Então tome muito cuidado com isso também. عباد الله إن الله قد أمركم بأمر قد بدأ به بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وارضاهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يذكركم حتى يأتي